Bem-vindos, pessoal, a mais um GRTBcast. E hoje, como sempre, inovando. Ao invés de trazermos hoje um assunto muito mais voltado à nossa estratégia de dia a dia, relações de trabalho, recursos humanos, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa não só para nós, relações do trabalho, mas também para os nossos companheiros e amigos que estão do lado do sindicato, que é o poder de reinvenção dos sindicatos. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, né, o presidente do Sindicato de Metabase de Itabira e região, um dos maiores presidentes de sindicato cutistas de Minas Gerais, uma liderança que trouxe para dentro do sindicato modernização sindical, buscou aproximação com as novas gerações, procurou fazer geração de receitas e trouxe uma relevância social de volta para o sindicato ao qual ele atua. Então, dentro do nosso GRTBcast de hoje, nós vamos debater as possibilidades de como os sindicatos podem se reinventar no Brasil. E conosco aqui, então, hoje, o presidente do Sindicato de Metabase de Itabira, André Viana. Professor, eu sei que você conhece bem ele, né? Eu sei até que tem as brincadeiras por aí, mas fala um pouquinho do seu xará, por favor. Meu carrasco preferido, tá entendendo? Já bateu em mim até não poder mais e tal. Mas eu acho bom isso daí, lidar com pessoas preparadas, porque mar calmo não prepara marinheiro nenhum, não, tá entendendo? Verdade. Se hoje eu sei alguma coisa, parte disso eu gasto, agradeço ao nosso presidente aqui presente, que me deu muito trabalho, tá entendendo? Esse é o Isso processo. daí. É o meu grande carrasco. Se ele te deu trabalho, então acho que é uma boa notícia, porque geralmente quem chega aqui, viu, presidente André Viana, só fala bem do professor, né? Não, porque o professor é excelente negociador. Então, se você deu trabalho, você está de parabéns, tá bom? Dos dois Bom, lados. feita aqui a apresentação, fica à vontade para falar mais um pouquinho de você, do sindicato em qual você faz a gestão, tá? E aí a gente começa aqui o nosso bate-papo. Bom, Tiago Paes, agradeço aqui a oportunidade de participar desse importante podcast, cumprimentando você também aí. Importante demais rever aqui o professor André Teixeira. A gente militou aí em mesas opostas durante aí um bom tempo, como sindicato e empresa, e apesar das discordâncias, boas lutas que a gente teve aí, dos bons debates, nós temos aí um respeito muito grande, recíproco, pelo profissional e pelas funções de cada lado, né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui, representando também o Sindicato Metabase de Itabira e região, que congrega 30 cidades e que agora, anunciando aqui ao vivo, André, está passando também, está estendendo a base, tá? Nós estamos com uma extensão de base para o estado da Bahia e também do Piauí, tá? Na região da onde está importantes players minerais e também buscando também uma extensão de base para onde tem aí IDMs de terras raras e também outros metais que não são simplesmente minério de ferro. Então, estamos avançando aí, galgando esse novo tempo, né? Estou aí no sindicato há 6 anos como presidente do sindicato e há outros anos como diretor também de base. Trabalho na Vale há 23 anos, então é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento comunicando com todos vocês, com o público que nos assiste, né? E também muito feliz em rever o recém-aposentado André Teixeira, né? Que eu já Rapaz, quero, eu já quero rapaz, associar ele ao sindicato também, que nós representamos os aposentados também. não. Em março, lá pro dia 10, 13 por aí, eu devo ir para Bahia, tá entendendo? Ter uma conversa com líderes de uma empresa de mineração, hein? Olha, hein? Tem coisa, hein? Será que é para mim? Acho que você não vai se livrar tão cedo dele, viu, André? É isso aí. É, André, vamos lá. Para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que o mundo do trabalho mudou, né? Veio aí a reforma, o sindicato também precisou mudar, e a gente tem visto aqui, você acabou de trazer uma declaração para a gente que é importantíssima, né? Ou seja, a própria extensão de base. E nós conseguimos sentir aqui pela tua
colocação que o sindicato se reinventou através de você, através da tua gestão, da gestão como um todo, né, dos seus diretores. Então, a gente queria entender aqui algumas coisas. Como é que o Sindicato de Metabase virou a página pós-reforma trabalhista, ganhou prestígio entre os trabalhadores e conseguiu aumentar a receita, Tá. né? Uma boa pergunta, Tiago, André, porque 2017 foi um marco, né, na vida sindical, tá? A reforma trabalhista teve como um dos quesitos mais ali destacáveis o fim do imposto sindical. E, justamente, Tiago, eu venço uma eleição para assumir um sindicato em agosto de 2017. Então, tinha poucos meses pós a reforma trabalhista. Então, é um grande desafio, porque eu vou assumir um sindicato que ainda não tinha sofrido, de fato, é, as preocupações dos incrementos e letras trazidas com a reforma trabalhista. Tá? Então, eu inicio a meu mandato com esse grande desafio e já preocupado realmente com a arrecadação, Tiago, porque o imposto sindical, a falta dele, inclusive, culminou com o fechamento em 2, 3 anos, só em Minas Gerais, de 168 sindicatos. Então, houve aí uma situação, uma transição muito dolorosa para o movimento sindical, e aqueles sindicatos que não tinham um legado, uma história, e que não estavam preparados para o futuro, Tiago, passaram, e André, por situações bastante complicadas, ou estão passando, ou sequer hoje foram fundidos, ou não existem. Tá? Então, é um desafio tremendo que a gente assume ali nesse início. Eu preciso ser honesto, tá, Tiago? Eu já assumo um sindicato que tem um legado, tem uma história. O Metabase Itabira, ele tem uma vida muito forte antes do André Viana, tá? Ele tem uma história, porque é onde nasceu, por exemplo, a mineradora Vale. Então, é um sindicato forte, histórico, e que eu tinha um trabalho de quê? Suportar essa, me permita, agressão trabalhista, agressão legal, tá, contra o sindicato, e sem perder, preservando o legado, mas também inovando. Então, nós tivemos que inovar muito na comunicação, tá, e na Mas só um instantinho, ô Tiago. Sabe o que ele fez na primeira semana? Tá entendendo? Ele parou os ônibus que iam para a mina de Conceição, parou na estrada, e disse, agora mudou. Eu quero mostrar para a Vale que agora mudou. Tá entendendo? o Mas recado uma foi das, dado. mas uma das inovações que você fez, que eu senti, foi a comunicação com os Comunicação. empregados, trabalhadores, né? Nos dois sentidos, de Uhum. ouvi-los e de comunicar para eles. Fala um pouquinho disso para a gente. Muito bom, André. Na verdade, a gente realmente, Tiago, eu já vinha comunicando com a base, tá? Eu já era diretor de base, fui cipista também, cipeiro, né? Então, lá atrás, antes de existir o WhatsApp, eu criei uma linha de SMS, tá? Eu tinha um pacote da TIM, quando você gastava ali R$ 1 por dia e ganhava mensagem gratuita o dia inteiro. Então, eu comunicava por SMS, tá? Quando criou o WhatsApp, eu também criei o famoso áudio do André Viana, que até hoje vigora, tá? Ontem mesmo, eu saí de uma reunião difícil aqui na mina do Cauê, em Itabira, em Minas Gerais, e eu fiz uma comunicação via WhatsApp também com os guerreiros e guerreiras da Vale, que é assim eu chamo, né? Então, nós investimos muita comunicação digital, tá, o Thiago? Porque o público Ele é da o pato rouco, tá, ô, eu sou o Tiago? Pato Rouco, Pato rouco. codinome, né? Tem o codinome Beija-Flor, né? Mas o meu é Pato Rouco. Então, assim, nós inovamos muito a comunicação digital, Instagram, WhatsApp, Facebook, o programa de rádio que era só via onda sonora, Tiago, ele passou a ser transmitido, André, pela internet também, onde o empregado não poderia, talvez, ouvir naquele momento, mas ele ouvia depois, estava gravado. O podcast é uma outra percepção nossa, no bom sentido. Nós estamos agora, Tiago, com uma sala quase pronta do podcast do Metabase Pod, sabe? Então, assim, você acompanhar a forma de comunicação com esse empregado e não perder a essência, né, do boletim, Mas tá? você também escuta o empregado. Você está falando da sua comunicação É, com o empregado. Eu acho que um ponto forte, minha opinião, é, tá? É é um grande escutar o desafio. trabalhador. Não só o empregado, na vida total, né, André? Ouvir é difícil, tá? Ouvir na família, ouvir na faculdade, ouvir no trabalho, mas principalmente no meio sindical.
E nesse mundo hoje, Tiago, que as pessoas estão muito presas a telas, né, e muito desatentas também, e as pessoas estão sem paciência para ouvir as outras, porque ouvir requer paciência. Então, as pessoas elas têm velocidade de comunicar diferente, e as pessoas, né, André, elas não têm uma tecla que você acelera a fala delas, né, igual o WhatsApp tem, né? Então, você tem que parar para ouvir as pessoas. Então, ouvir realmente acolher, porque não é só ouvir por ouvir, tá? A pessoa às vezes liga por um local, uma central de denúncia, ou para o seu telefone, ou para um fixo, que seja, né, ou para um Teams da vida, tem hoje o atendimento robótico, tá? Mas as pessoas elas querem ter momentos humanizados, tá? Então, ouvir com humanização, anotar, dar o feedback às pessoas, sabe, o André e o Thiago? Ah, não, olha, eu olhei essa situação para você, não, não, hoje mesmo. Tá só uma coisa simples, tá, André? Mas assim, hoje o empregado da Vale, ele mandou uma mensagem para mim, e é uma coisa que eu sofro, tá, Thiago? Porque meu telefone é o mesmo, tem 20 anos. Então, as pessoas sabem meu número. Eu não troquei de telefone, tá? Mas é um Uhum. desafio, porque você recebe uma grande quantidade de mensagens por dia, sabe? Então, hoje o empregado da Vale mandou uma mensagem: André, desculpa o incômodo. Qual que é o valor do Vale Natal da Vale esse ano e qual que é a data que ele vai cair? Já estava na Assembleia, já estava no boletim, mas ele queria ouvir. Ele não Uhum. pegou a informação, sabe? Então, é aquela questão de você ter a paciência de responder, ou às vezes tem uma secretária ou um assessor, André, ou um ajudante que te ajuda, ou eu tenho isso que me ajuda, a comunicação do sindicato hoje tem aí pessoas que me ajudam, mas é importante a gente não perder essa fala que o André traz, Tiago, de ouvir as pessoas. E às vezes o sindicato está mais preparado para ouvir do que a própria corporação e a E isso empresa. daí representou um aumento nos associados do sindicato e na receita? Indubitavelmente, sim. Os associados aumentaram, muitos que haviam saído, André, do sindicato por algum motivo, eles retornaram ao sindicato, tivemos essas pessoas também, e também conquistamos vários novos associados pela forma e pelo dinamismo da comunicação que a gente levou, da O clareza. sindicato hoje é rico? Não, o Ah, é sindicato rico, hoje. bicho. Não, É não. rico. O sindicato hoje ele é sustentável, Pô, tá? quantos empregados você tem no sindicato? Nós temos hoje 62 empregados CLT. E tem mais uns contratados também, né? Tem quatro empregados, quatro pessoas que fazem aí serviços esporádicos. Agora, Sei não, viu? Sei não, viu? acho que o Eu Tenho sindicato sou, dúvidas. tá eu sou rico, viu? contra, Tá rico. eu sou contra, Tiago, a pejotização. Ô, André, aproveitando aquilo que o professor falou sobre o grande número de associados, na sua opinião, ter essa quantidade de associados, isso é, é uma vantagem ou isso aumenta aí algum risco ali, alguma responsabilidade em relação à sua parte, em relação até à sua diretoria? Não sei, professor, se quiser complementar aqui Eu queria saber o seguinte: você está cheio de associado. Isso te dá força para enfrentar as empresas ou isso aumenta a sua responsabilidade de não embarcar numa canoa furada e perder esses associados? Indubitavelmente te dá aumento de receita para a instituição, que é importantíssimo, tá? Indubitavelmente aumenta a legalidade, desculpa, a legitimidade, tá? Porque um sindicato que congrega um número grande de pessoas mostra a legitimidade, tá? As pessoas elas são livres para a associação sindical, sabe, Tiago e André? Como vocês muito bem o sabem. Então, como elas são livres, é facultativo, quando há uma procura grande de associados, isso demonstra a credibilidade da instituição sindical, tá? Atrás disso, e eu complemento a pergunta do Teixeira, vem a questão da responsabilidade, sim, porque você está sendo mais vigiado, mais cobrado, muito mais cobrado, e nós vivemos, Tiago, de resultados. Viver de resultados não é brincadeira, não é fácil. Então, o empregado, tem uma frase, André, que eu gosto, que ele fala assim, que eu falo assim, a frase diz assim: o almoço de ontem não vale para hoje, tá? E as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, tá? Então, a memória às vezes falha, tá?
A conquista de ontem já não serve para hoje, Tiago, tá? O acordo coletivo de agora, ele já vence muito rápido, moralmente falando. Então, assim, é um desafio constante você sobreviver, porque tá ligado, Tiago, a sobrevivência política. E eu diria mais, a vida nossa é uma vida de ingratidão, tá? Tanto do sindicato, tá? E aqui também eu me curvo, como do profissional RT. Tá? Eu ouvi uma vez alguém dizer, André, eu não sei se foi o Roberto Rui, André, tá? Que ele disse que vida de sindicalista e vida de RT não é fácil. Tá? E alguém brincou assim, que é um sanduíche de carne humana, né? Porque é, os RTs têm a pressão de cima para baixo da corporação, do custo do CFO, da finanças da empresa, né, da redução de custos, e os sindicalistas têm a pressão de baixo para cima dos empregados. Então, nesse sanduíche ali, o recheio somos nós. É Uma pergunta aqui, uma pergunta. uma mistura Quando de a carne RT de fala para sindicalista você com que carne de RT, entendeu? Então é complicado. Quando o RT fala para você que o custo está muito alto, que tem que reduzir o custo, isso tem algum efeito? Olha, depende do embasamento, né? O que não dá é pro RT falar que o custo está alto e a empresa soltar um informativo que os dividendos estão sendo distribuídos para os empregados, né? Falta coerência, né? Carece de coerência às vezes, né? Às vezes os fatos não correspondem, né? O Tiago e André. Então, as ideias, como diz Cazuza, né? Dizia Cazuza, saudosa memória, as ideias não correspondem aos fatos. Esse que é o problema, né? E também, Tiago e André, o que não pode é a empresa pregar uma vida de bonança o ano inteiro e, na época do acordo coletivo, prega desgraça, prega miséria. Então, não tem condição, é incoerência. Aí fica aquele discurso da precarização para cima de vocês e Aí vem com o discurso, né? E acontece que esse discurso cai muito rápido. Às vezes, aprova uma proposta de acordo coletivo numa semana e na outra o noticiário já demonstra que aquele discurso era fake news. Me conta uma coisa aqui. Você nasceu quando eu comecei a trabalhar na Vale, né? 1985. 85. Eu comecei Está em ficando janeiro. experiente já. Comecei antes de você nascer, né? Quando eu comecei, tinha muito operário na Vale, tá? Na, tinham pessoas cuja função era conferir nível de um chute lá, qualquer coisa Fazer assim. café. Agora, a produção está muito mais automatizada, tá entendendo? Está muito menos dependente da mão de obra. Por outro lado, as empresas elas criaram outras áreas que não existiam antes, compliance, sustentabilidade, assim vai sucessivamente. E nós estamos vendo uma mudança no perfil do trabalhador, né? Aquele trabalhador com menos instrução está diminuindo e está crescendo o trabalhador com mais instrução, né? Eu queria que você voltasse um pouco na comunicação com esse novo perfil do empregado. Como que você vê a comunicação considerando que os empregados estão mais com uma bagagem cultural maior do que estava antes, né? E no mundo que você mesmo falou, onde a velocidade da informação é muito grande. Boa pergunta, professor. Eu vejo, André, que a velocidade da informação é grande, mas o discernimento e conhecimento tem reduzido, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, André, que informação é cumulativa, conhecimento é seletivo, tá? Então, hoje nós temos muitas pessoas muito, muito cheias de informação, tá? E vazias de conhecimento, de discernimento, tá? Eu não sei até que ponto a geração melhorou ou até que ponto ela piorou, tá? Então, falta esse equilíbrio, tá? Entre quantidade de informação, André Teixeira, velocidade de informação e selecionamento de conhecimento, tá? Seleção de conhecimento, tá? Então, feita essa pontuação, é importante. Mas hoje o empregado ele tem mais acesso, tá? É, as decisões, ele tem mais acesso, se ele o quiser, lógico, né? A vida trabalhista, sindical,
a crítica, a cobrança, né? Aquela questão. Você faz algo hoje, daqui a 10 segundos, a decisão já está tomada e o povo já sabe, via internet, via rede, acessa, comenta, compartilha, critica, Não, mas elogia. tudo bem, isso é realidade, mas e a sua comunicação com eles? Nos dois sentidos, em comunicar e ouvir. Como é que você faz? O que é que mudou de um passado e como é que você faz hoje? Está mudando? Está Ou não? mudando. Não, está mudando. Né? Mudou, está mudando e vai ter que mudar. Tá? Porque na verdade, até essa pergunta do professor André, presidente André Viana, é da seguinte forma: hoje nós temos várias gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, Sim, né? Você tem aquele que gosta do boletim, de ler, de ler o entendi, boletim, você gosta daquele que entendi, vai no teu Instagram, entendi. é, é, e as formas de contato são diferentes também. Tem aquele que prefere ir ao sindicato, aquele que prefere mandar uma mensagem direto para você, e isso gera um impacto, né? Então, assim, como fazer essa gestão e quais são essas estratégias para poder manter o pessoal perto? Entendi. Nesse caso, Tiago, é manter uma mescla, né, de uma comunicação que alcança a todos, tá? Eu, até hoje, nós temos, fidedigamente, os boletins impressos, tá? E vou dizer para você, tá? Os boletins, ele tem aceitabilidade tanto dos mais experientes como dos novatos, tá? Ele é bem aceito por quase totalidade da turma, tá? O boletim ele tem uma força sindical histórica, cultural, ao ponto que, às vezes, quando você demora a fazer um boletim, André, na mina, eu já recebi pesquisas que falam assim, olha, o sindicato está ausente, porque não é o boletim papel, é a presença do sindicato na É mina. isso que eu queria falar. O mais É, importante do boletim, é o ato ele político. faz às 5:30 da manhã, tá Isso. entendendo? Na É o chuva. trabalhador ver que ele está lá, tá Isso. entendendo? Não, É, e é- valoriza. é esse Né? contato físico, né? É porque o brasileiro, né, André? Vocês conhecem talvez outros mais países do que eu, mas o brasileiro ele é muito de calor humano, né? Ele é muito de contato, né? O brasileiro ele gosta desse olho no olho, né? Ou chamado no popular, André, de dar a cara para bater. Né? Então o sindicato está aqui, ele veio, conversou, ele entrou no ônibus, ele entregou o boletim. Ali tinha uma denúncia que eu passei. Então, assim, mas também, Tiago, não podemos jamais avançar, deixar de avançar na inovação, né? Tem que cortar aí, tá? Na digitalização, na questão da comunicação atual, né? Uhum. Quer seja rádio, quer seja boletim, quer seja WhatsApp, Instagram, LinkedIn, por exemplo. Hoje o sindicato tem uma página no LinkedIn, tem que ter, tá? Se vai ter 100 acessos lá ou 1.000, Thiago, eu não quero saber. Eu quero saber que as pessoas que estão lá, que gostam de estar lá, elas vão ser alcançadas também se eu quiser. Então, é importante manter aí um equilíbrio sem perder a essência. É avançar, inovar, Thiago, sem perder a essência. Mas o André foi muito feliz na pontuação dele, que eu corroboro, que existe o gesto político, o ato político, que vai além de simplesmente comunicado. Agora, Me conta uma coisa. Pode falar, Tiago. não, não, pode ir, professor. Me conta uma coisa que eu queria mudar de assunto, tá? A sua relação com as empresas, tá? Era o que eu ia A falar. primeira coisa, você já arrependeu de algum boletim que você soltou batendo em mim ou não? Não. Eu sempre faltei pela ética. A, 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 ao- Eu já errei em boletim, tá? Lógico. Já errei em informação, já errei, talvez, na tonalidade, tá? E com certeza são erros que a gente arrepende, tá? Hoje eu sou muito mais cauteloso, né? Ao soltar uma informação. Porque informação, gente, ela vale ouro, né? Mas também ela destrói. Então, é muito importante saber comunicar. E eu acho até que nesse sentido, professor, a gente pode fazer uma pergunta aqui para o presidente André Viana, pelo seguinte: tem muita empresa hoje que trata o sindicato como inimigo, né? E tem muito sindicato que também trata a empresa como inimigo. Então, assim,
Como é que você vê essas posições? Como é que você vê esses comportamentos? Porque é o que o professor falou assim: você se arrependeu de fazer um boletim contra mim? A questão não é o arrependimento, a questão talvez seja a tonalidade, aquilo que você colocou. E aí você tem do outro lado a empresa que já olha e fala: putz, é o sindicato, não quero o sindicato perto. Enfim, como é que você enxerga isso? Tiago, são posições antagônicas. Tá? Então, essas posições, muito bem estudadas e lecionadas pelo André Teixeira, que conhece essa história sindical, essa relação sempre foi antagônica. Então, é uma relação historicamente conflituosa, ponto. Tá? Que tem sabores, tem discordâncias. Tá? Mas, mas é preciso, até por sobrevivência, você encontrar um caminho onde você vai ser firme, né? Vai ser posicionado, mas tem uma frase que um amigo nosso em comum, o André Teixeira, também conhece esse amigo nosso, advogado, que ele fala assim, né? Coma os ovos, mas não mate a galinha. Né? Então, o sindicalismo hoje precisa passar uma mensagem para o trabalhador que ele apoia o progresso do trabalhador e da fonte do trabalhador, que é o que é a empresa. Tá? Se ele perder essa linha, ele pode cair em grande desgraça. Tá? Então, por exemplo, quando o André Viana, presidente do sindicato, vai em uma audiência pública de um licenciamento ambiental correto, tá? Ele não está indo defender a empresa ou o negócio somente. Ele está indo defender os postos de trabalho. Tá? Então, o trabalhador respeita esse sindicato. O trabalhador, André, ele respeita esse sindicalista que bate no acordo coletivo, que bate na PLR, mas que também defende o posto de trabalho. Tá? Que também defende o negócio. Porque ele sabe que sem o negócio não tem trabalho. E sem o trabalho não tem acordo coletivo, não tem ganho, não tem benefício. Então, Esse, é uma, esse é uma amigo, esse amigo comum já trocou supapo com um gerente numa assembleia. Não foi da Vale, foi de outra empresa, né? É, a segurança teve que entrar para separar, tá? O Tiago. clima O clima, esquentou. clima ficou quente, Ele exato. esquentou. Esqueceram que Agora o estavam na André Viana não, o Assembleia André Viana e ficou tranquilo no campo dele lá e tal. Parabéns. A minha questão é a seguinte: por que que algumas empresas têm esse comportamento? Por que que algumas, na sua opinião, veem o sindicato como inimigo e outras não? Essa empresa já mudou e hoje a situação é diferente lá. há uma mudança, claro, no cenário de várias empresas, André, não todas, tá? De se enxergar o sindicato como stakeholders. Tá? E, de fato, ele é o principal stakeholder, na minha opinião, da comunidade. Porque o trabalhador, ele é comunidade. Tá? Então, o trabalhador é representado por um sindicato. Tá? Então, o sindicato que conseguiu está conseguindo ou está trabalhando, que é uma luta contínua, tá? Tivemos empresas que chegou a um nível tão grande de inimizade com o sindicato e vice-versa, que a empresa fomentou a oposição dentro do sindicato. Né? A empresa chegou a um nível de disputar o sindicato. Tá? E o sindicato também perdendo a sua distribuição. Então, isso não é bom. Tá? O sindicato tem que ter discordância, ele tem que exigir melhorias. É uma briga que envolve custos, é uma relação que envolve forças opostas, indubitavelmente. Mas há de se fazer isso preservando o progresso dos dois lados, a ética e também o trabalhador. Senão você mata o negócio, mata as pessoas, sabe? E isso é importante pontuar. Ontem mesmo, André, nós estávamos na reunião sobre uma paralisação de uma unidade, tá? Temporária, e eu disse nessa reunião, tá? Um dos segredos ou uma das estratégias que salvaria o negócio, tá? No passado, quando houve um momento extra-empresa, extra-corporação, mas legalmente constituído, sindicalistas foram contra a solução, por causa de é, uma simples cultura
Eu não posso posicionar porque eu tenho que ser torridamente 100% inimigo. Tá? E hoje vão pagar caramente por essa decisão tomada, porque estão mais apregoados à cultura do barulho, só do barulho, a cultura simplesmente do mostrar que eu sou combativo e perdendo a essência de também entender que existem armas que conquistam, né? Da Então, isso é um negociação. péssimo exemplo. Isso é um péssimo exemplo. Vamos falar de coisa boa aqui agora. Vamos lá. Pauta empresarial, coisa maravilhosa que tem. O que é que você acha das empresas apresentarem pauta na negociação? Desde que seja construída como um sindicato, e eu não vejo problema. O problema é quando as pautas são impostas, impositivas. E há hoje algumas empresas que estão errando muito nisso, e eu tenho para mim que teremos futuro, aí em algumas dessas empresas, Thiago, teremos problemas graves no futuro, tá? Que as empresas estão aí perdendo essa linha de construção, tá? A empresa provocar um assunto, propor uma modificação, propor algo dentro daquilo de um contexto, junto com o sindicato, uma construção de letra, de redação, eu acho isso fantástico. Mas, como tem sido feito hoje por algumas corporações, eu acho que é abusivo e eu acho que é usurpação do papel do sindicato. Me conta uma coisa aqui. Nós temos muitos sindicalistas que estão parados ainda no dia 12 de dezembro, não, 12 de novembro. 12 de novembro de 1900, de 2000. 2017. Vamos lá, Tiago. Vamos lá. Existem sindicatos que estão parados no dia 12 de novembro de 2017, um domingo. Olha como é que eu guardo a memória, né? Foi um domingo, né? Sonhando com a volta do imposto sindical e que não estão agindo, que não estão buscando novas receitas, que não estão inovando, não estão fazendo nada disso. Fala um pouco para essa turma daí, tá? Essa turma daí que está nessa batucada até hoje, chorando, chorando, chorando. André, pois é uma boa pergunta, porque mexe com os sindicatos, tá? E os sindicatos precisam se reinventar. Tá? Tudo no mundo está se reinventando e hoje com uma velocidade enorme. Tá? O que era ontem, hoje já não é mais, as evoluções são constantes. Como eu diria, né, dizia né, o nome da banda, né, brincando aqui, RPM, rotações por minuto, as rotações por minuto são cada vez mais velozes, né, então, mais quantitativos. Então, o sindicato, é, ele precisa desse desmame, de pegar o que tem e fazer um trabalho para criativo, para não perder a essência, para não perder o que sobrou. Tá? Então, chorar é importante, mas encerrar o luto é muito mais importante. Tá? E é até bíblico isso também, tá, André? Então, é importante que as pessoas elas construam novos cenários. Tá? E, infelizmente, André e Thiago, o brasileiro, nós somos muito reativos, tá? Então, a gente só age na reatividade, a gente tem uma tendência a agir na reatividade, tá? E talvez esse seja o grande segredo das empresas que vencem o sindicato, porque as empresas têm planejamento para frente, e os sindicatos não procuram planejar. Então, está vindo um medo, está vindo um surto, está vindo um novo surto agora aí, está vindo um novo receio agora aí, muito antes de eleição presidencial, André, porque nós temos visto um Supremo Tribunal Federal com protagonismo trabalhista muito grande, até mesmo anulando a existência de um Tribunal Superior do Trabalho. O Supremo hoje tem feito Nós tomado. temos posições contrárias. Mas que Para mim, o problema está no tribunal, não no Supremo. não, mas André, nós temos hoje, respeito à divergência sua e a do Tiago, se for o caso, mas nós temos hoje um STF que as decisões do STF, pessoal, são muito piores do que a reforma trabalhista de 2017. E as pessoas estão com a mente na reforma trabalhista, que foi um problema, tem pontos problemáticos, e esquecendo. Agora mesmo, semana passada, teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, tá?
acompanhada em parte pelo relator, pelo ministro, desculpa, André Mendonça, sobre contribuição social. Então, nós temos hoje decisões diárias na Justiça do Trabalho, ou fora dela, ou até usurpando ela. E aqui eu não só critico o STF, como também critico o TST, porque tem erros também, porque se você é omisso, você passa o seu papel, não é isso? Então, nós temos aí situações que os sindicatos precisarão observar e não agir, Tiago, reativamente como sempre agiu. Metroviários, por exemplo, com todo respeito, data máxima vênia, metroviários aqui de Belo Horizonte mesmo, veio aí a questão do metrô, como também está vindo agora o Sindágua, né? A questão da Copasa, que são os sindicatos das águas, e tá, vai vir a terceirização, vai vir, desculpa, a privatização, e o que esses sindicatos estão preparando para o pós-privatização? Além de combater a privatização, mas se ela vier, qual que é o papel do sindicato? Tá? Então, é o que o mundo sindical precisa acordar. Porque nós temos a reforma trabalhista e nós temos outras situações desafiosas que já aconteceu e estão acontecendo. André, então você diria o seguinte, pelo menos pela tua fala, eu estou pegando o seguinte. Você entende que para que os sindicatos comecem a sair da inércia, né, ou a sair do luto, uh, o principal podemos considerar que a melhoria na comunicação, ou seja, começar a ouvir mais a sua base, planejar melhor os seus atos. E teria mais algum outro conselho que você daria? Melhora e inovação na comunicação, investimento na capacitação dos diretores de base, né, porque os diretores de base eles são os ouvidos do sindicato, tá? Então, mas para ser um ouvido bom, Tiago, tem que ter capacidade. Porque se você põe um ouvinte ruim, você também deturpa a comunicação. Ela tem o efeito ao contrário. Então, capacitação de diretores de base, inovação nas novas tecnologias, é importante, tá? A inteligência artificial, por exemplo, está aí a passos galopantes. O que nós podemos tirar, de fato, da inteligência artificial pró aos nossos trabalhos? Inclusive, eu ouvi isso no seminário jurídico que teve aqui em Itabira, com a presença do ministro André Mendonça e do professor Teixeira, que foi um dos palestrantes, Rafael Graça e outros grandes expoentes do mundo jurídico, trabalhista e sindical. Então, o que fazer para, dentre os desafios negativos, vamos dizer assim, tá? Ou desafios ruins, aproveitar oportunidades? Por exemplo, Tiago, a reforma trabalhista que suspendeu, André, cortou o imposto sindical, é a mesma reforma que deu poder ao negociado. O negociado, ele tem hoje mais valor do que o legislado. Então, olha para você ver o poder que o sindicato também recebeu. Os acordos coletivos, vênia a reforma trabalhista e vênia a decisões do STF, ele recebeu poder de legislado. Então, o sindicato e a empresa hoje tem poder até mesmo de legislação. Então, o que fazer com esses ganhos? Não é isso? Com as mudanças que têm pontos negativos, mas também fortalecer o sindicato. E outra coisa, Tiago, força o sindicato a melhorar a credibilidade perante a base. Tá? O imposto sindical que é péssimo a ausência dele, e é um desafio, mas ele também força o sindicato eu vou usar o termo que eu usei no início aqui, André, dar a cara a bater. O trabalhador ele vai enxergar a credibilidade. Tá? André, por exemplo, hoje nós temos a oposição sindical, a carta sindical ao desconto, que a contribuição continua existindo, mas com oposição. Nem 10% ou no máximo 12%, 13% se opõem. E os que se opõem, a maioria é chefia. Tá? O próprio trabalhador ele tem consciência da importância do sindicato quando o sindicalista e o sindicato cumprem o seu papel. Tiago, eu queria só um depoimento aqui. Um dos pontos que eu vejo da mudança que tivemos no Sindicato de Itabira e outros também, né? Não vou dizer só o de Itabira, mas tivemos de outro, foi a preparação do diretor de base, tá? O desenvolvimento deste profissional, né? Para que ele atue, de fato, como um representante do sindicato na base. Isso foi um trabalho que o presidente André Viana fez, outros sindicatos também fizeram, não é exclusivo dele, não. Mas é um trabalho importante que foi feito. Maravilha. Pois é.
É, presidente, acho que para a gente poder, já encaminhando aqui o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os sindicatos, dirigentes sindicais e até para as empresas, referente aqui aos próximos 5, 10 anos, do que precisa ser evoluído em relação às relações trabalhistas e em relação às relações sindicais, principalmente em relação ao que nós conversamos aqui. Eu acho que o que eu posso dizer, Tiago, é que os desafios, a dor vai nos unir, tá? A dor irá nos unir. Em alguns pontos da história, a dor une as pessoas, tá? O mundo, ele está para passar, está passando e vai passar por uma grande revolução. Isso é categórico, tá? Concordemos ou não, tá, gente? Nós temos aí as duas visões principais, tá? E tem problemas nas duas, lógico. Capitalismo e socialismo têm visões antagônicas, tá? Mas a inteligência artificial, a automação, tá? A simplificação de processos, tá? E a passos largos, vai trazer dor para todos os lados, tá? Então, é um desafio para a empresa e para os representantes sindicais e pela empresa, os relações trabalhistas que me assistem nesse vídeo, né? Que vão ter que ter bastante habilidade, humildade, tá? Para trabalhar. E além de humildade, vai ter que congregar valores, tá? Bastidores, tá? Porque essa dor, Tiago, ela vai ser geral, tá? Ela vai ser, vai pegar a todos. Inclusive, pode atingir as nossas funções. Será que uma máquina não vai fazer o trabalho melhor do que o André Viana? Né? Será que um aplicativo não vai fazer o trabalho melhor do que o RT de tal empresa? Né? Será que o futuro não nos reserva também uma substituição tácita? Ou pelo menos uma redução da nossa representação? Então, é todo esse contexto que nós vamos passar, estamos passando e vamos passar por ele, tá, Tiago? A forma como nós vamos encarar esse contexto e criar ferramentas de trabalho, tá? Agora mesmo, por exemplo, em um seminário que o professor André estava, nasceu uma cláusula do acordo coletivo de uma das empresas que nós temos, que já está sendo copiada por outras, no caso da Vale, que é o vícios em jogo de azar, tá? E ludopatia, que é a ludopatia da CLT, né? Então, isso nasceu de um seminário, tá? Tivemos que flexibilizar a jornada de trabalho e já se há discussão da Fórum Week, a semana de 4 dias, tá? Então, o próprio Bill Gates, que é um dos patronos dessa mudança digital, né, juntamente com Elon Musk e outros grandes homens do mundo digital, dos players digital, aí das indústrias digitais, das empresas digitais hoje, que valem muito mais do que as empresas físicas, trilhardariamente falando. Olha a Nvidia hoje, por exemplo, tá? Então, esses próprios homens têm trazido conceitos, tá? Outro dia eu ouvi uma declaração do próprio Gates, né? Ele parecia um sindicalista falando, tá? A preocupação dele, né? A positividade dos processos digitais, mas a preocupação com a humanidade na relação trabalhista, tá? Não uma defesa socialista, não é isso, mas uma preocupação. Então, precisamos sim ter essa concepção de congregar esses valores e fazer um trabalho de adaptar ao que está por vir e já veio, né? Mas eu acredito que nós temos aí força e vigor para tal. Professor, alguma coisa? Eu queria falar para os RTs que estão nos assistindo, né? Nós trouxemos aqui o objetivo maior, tá? É trazer um representante da nova geração de sindicalistas que está nascendo, né? Existem outros espalhados pelo Brasil, né? Não é a maioria, infelizmente não é a maioria, mas existem outros espalhados pelo Brasil, né? A gente fala muito do futuro dos sindicatos, né? Eu acredito que estas pessoas estão trabalhando para o futuro dos sindicatos, né? Então, se você tem um sindicalista, eu gostei aí, né, que ainda está na dor do luto, né, e não saiu da dor do luto,
né? Saiba que uma hora ele pode sair, ou outra pessoa pode ocupar o espaço dele, ou você pode sair da empresa que você está e ir para outra empresa onde que tem um sindicalista mais preparado, né? É uma coisa eu sei, até sofrendo na própria carne, né? Para lidar com esses sindicalistas, você tem que se preparar muito mais, né? Então, assim, não olhe o seu desenvolvimento, o seu crescimento, olhando o sindicalista que você está vendo hoje na sua frente, né? Mas vê que existe no Brasil gente fazendo diferente. Meus parabéns ao nosso presidente André Viana, uma pessoa que realmente eu admiro muito, né? É uma pessoa que conquistou tudo. Foi aluno do Senai, né? Começou com o Senai, né? O pai dele é sindicalista, tá entendendo? É Exatamente. mal de Tá no família, sangue. é Tá no mal de sangue. família. O sangue da Mas é luta. uma, mas é uma pessoa que conquistou muita coisa, mas muita coisa, né? Com base na competência dele e sem a ajuda de outras pessoas, né? Ajuda de pouco, mas ele conquistou as ajudas que ele teve disso daí, né? Então, meus parabéns ao que ele está fazendo. Ele faz parte de uma nova geração de sindicalistas que está mudando. E eu quis trazer hoje aqui, pedir ao Tiago para convidá-lo, né? No sentido de mostrar a nós RTs que tem gente fazendo diferente e que aos poucos nós vamos ter mais gente fazendo diferente. Muito bom. É, Pode falar, André. obrigado, Thiago. Não, muito, eu tô aqui, estava aqui embebedecido com as palavras do André aqui, né? Que é muito assertivo, embora a gente discorda muito, mas tem muita sabedoria aí do André Teixeira. Eu agradeço ao professor da Teixeira, a você, Thiago, também, e também me dirijo aqui aos amigos RTs que eu tenho como amigos, tá? Graças a Deus, tenho uma relação muito boa e respeitosa com os RTs, aquilo que me cabe, né? Isso não exime de termos bons combates, bons debates e, às vezes, boas brigas importantes, tá? Boas, boas lutas importantes, mas eu os enxergo como profissionais, trabalhadores, tá? E que têm uma vida difícil, tá? Assim como o sindicalismo tem uma vida difícil, tá? E também corroboro aqui com a opinião do André nessa linha, tá, Tiago? E não só os RTs, as corporações vão precisar olhar por isso. As empresas vão precisar discutir isso, André. Tá? Agora mesmo, a Convenção do Trabalho no Espírito Santo proibiu o trabalho no supermercado aos domingos. Tá? E o principal motivo disso, está no jornal A Tribuna, André, é a falta de mão de obra. Então, por um lado, você tem uma evolução crescente, e por um outro, você tem uma geração com um novo conceito do mercado de trabalho. Tá? Então, as corporações, e aí não é um trabalho só do RT, que o RT ele é o ponto focal, ele é a fonte, né, André? O relação trabalhista, ele é aquela parte específica, mas o trabalho do RT, eu tenho dito isso, tá? Com veemência, tá? Nas assembleias e mesas. Eu tive uma reunião dura com o RH de uma empresa agora, não vou citar o nome, Anglo-América, tá? Onde eu disse para eles, porque nas duas pesquisas que eu fiz, Vale e Anglo-América, a reclamação maior é do plano de carreira de sessão, maior do que salário. Ou seja, é um desafio não do RT, é um desafio de outras pastas da corporação, tá? De um trabalho que vai ter que ser cada vez mais congregado. O RT vai ter que congregar RC, RI, RH, tá? Porque é uma pasta que não passa só por um item só, trabalhista, tá? Então, tem efeitos laterais, colaterais, de dentro da empresa que podem facilitar, Teixeira, ou piorar ou dificultar o trabalho de um RT. Tá? Então, as corporações vão ter que enxergar isso, o André Teixeira e Thiago, porque já há hoje um problema sério de mão de obra no Brasil. Tá? Nós temos hoje um pleno emprego, 5,4% de desempregados, mais de 102 milhões de pessoas ocupadas, tá? Mas isso demonstra que uma maior competitividade, as pessoas saem mais fácil da empresa. Tá? As pessoas elas estão hoje é imediatista, não é imediatista. Houve até um depoimento, André, de um bilionário, o rei do ovo, né, aqui do agro brasileiro, que ele diz que as pessoas não querem trabalhar por causa de Bolsa Família. Não procede isso. As pessoas estão mais seletivas porque elas estão discutindo mais.
A jornada é o próximo passo. A jornada sempre é um passo de discussão. André sabe disso, que jornada sempre é uma discussão pivô de acordo e vai voltar a ser. Que a pessoa quer ter um domingo com a família, um sábado com a família, ela quer ir à missa, ela quer ir à igreja, ela quer ir ao terreiro de candomblé, ela quer ficar em casa, ela quer ver um filme, ela quer Netflix, ela quer ter vida, entendeu? Então, a discussão, hoje, ela vai esforçar de nós, André e Tiago, uma discussão que não é só reajuste salarial, tá? Ô, Condição, Tiago, ambiente de trabalho e outros. você vê que a gente deixa o sindicalista falar, vira discurso, né? Pois E é. pior, vira pauta de Mas eu reivindicações. te convenci, eu, meu discurso Entendeu? te convence. Está Bom, tentando fazer a cabeça dos RTs, tá Mais entendendo? 2 minutos aqui, Tiago, exatamente. eu consegui o voto sim, é não a proposta. Bom, presidente André Viana, aqui da nossa parte do GRTBcast, nós agradecemos demais a sua presença, demais esse debate. Acho que é muito importante, como o professor disse, trazer lideranças da nova geração e que estão fazendo algo diferente, que estão procurando ouvir mais a sua base, ouvir mais o que está acontecendo no mundo, e a gente sabe, nós acompanhamos vocês aí pelos outros canais que vocês têm, então a gente sabe o quanto você realmente se dedica a isso. Então eu queria, aqui em nome do GRTBcast, agradecer vocês. Pessoal, para vocês que nos assistiram hoje, vai estar disponível via Spotify, via YouTube. Clica lá, dá um like, compartilha e continua assistindo a gente. Nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, Obrigado. gente.